Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 20, que diz: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Bom, queridos, lembrando que estamos caminhando para a última Páscoa de Jesus, sua última semana de vida, e nessa última Páscoa, como era normal de ocorrer, havia alguns gregos vindo à festa. Lembrando que o natural de uma festa da Páscoa judaica eram os judeus estarem ali se reunindo em Jerusalém. Mas alguns gregos haviam vindo celebrar. E aí há três hipóteses de quem seriam esses gregos. Poderiam ser prosélitos, ou seja, gregos, pessoas de cultura grega que se converteram ao judaísmo, estavam sim seguindo os princípios do Antigo Testamento e vieram celebrar a Páscoa. Eles poderiam ser também judeus nascidos em Israel, mas que foram morar na Grécia por algum motivo e falavam grego, e aqui estão sendo chamados de gregos, seriam os judeus gregos. E por fim, poderiam ser gregos que não conheciam o Deus de Israel, não conheciam o Antigo Testamento, mas que estavam visitando justamente para ver que religião era essa, que povo era esse, porque os gregos eram dados a investigar, a buscar religiões, a aprender culturas de outros povos e estudar. Então há essas três hipóteses. Os comentadores geralmente preferem a primeira hipótese, de que na verdade eram gregos prosélitos, ou seja, gregos que haviam se convertido à religião judaica e estavam vindo buscar a Deus na principal festa, que era a Páscoa. Bom, queridos, aqui há um prelúdio, à conversão dos gentios, porque isso é algo bem nítido na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a conversão, a pregação do Evangelho àqueles que não são judeus, ou seja, aos gentios. Gentio é aquele que não é judeu. E isso era previsto no Antigo Testamento, ao longo de diversas profecias, dizendo que quando Cristo viesse, quando o Messias viesse, as nações viriam a buscar o Deus de Israel, que é o que ocorreu, É um cumprimento nítido, claro, da profecia. A partir de Jesus, nações do planeta inteiro, pessoas de povos os mais distantes, todas as línguas, todos os povos, passaram a ter adoradores ao Deus de Israel por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, verso 10, por exemplo, diz que naquele dia o descendente de Davi será colocado como estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações todas do mundo. Então, sempre foi previsto. Isaías capítulo 60, por exemplo, é bem claro, dizendo que sobre ti virá o Senhor surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão para a tua luz e reis para o esplendor da tua aurora. Então, veja, nações e reis se curvam a Jesus Cristo e passaram a adorar o Deus de Israel, E a gente vê ao longo do Novo Testamento alguns exemplos de gregos, Um com a pessoa do próprio Jesus, em Marcos capítulo 7, quando Jesus expulsa um demônio da filha da Ciro Fenícia. E o texto diz que ela era grega, aquela mulher que Jesus diz: eu não posso tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aquela mulher era uma grega, que já havia sido alcançada por Jesus quando Jesus caminhou ali pelas regiões de Tiro e Sidom. Ou seja, Jesus havia passado um pouco da fronteira de Israel e entrou em Tiro e Sidom, então encontrou essa mulher grega. Agora, os apóstolos aí sim tiveram muitos contatos com gregos, e a conversão de gregos, de gentios, foi em massa. Até o próprio Timóteo, que nós vemos no Novo Testamento, 2 cartas do apóstolo Paulo a ele, que foi um dos líderes iniciais da igreja, um discípulo direto de Paulo, Timóteo era filho de um pai grego. Agora, a gente vê que boa parte das igrejas que o apóstolo Paulo fundou, que nós temos as cartas
do apóstolo Paulo, né? A igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, de Éfeso, de Gálatas, etc., eram todas igrejas na Grécia, né? Da cultura grega, tomada de gentios e de gregos. Porque a igreja rapidamente se espalhou no meio da cultura aqui da Europa, né? E da Ásia Menor. E com isso a pregação do evangelho sempre focou na pregar ao mundo inteiro. Em Romanos capítulo 1, verso 16, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, também do gentio. E Jesus quebra essa diferença racial, porque o judeu vê o gentio como uma pessoa de categoria inferior. Alguns judeus chegam a considerar os gentios como seres sem alma. Então, há uma divisão racial, uma divisão religiosa. E em Jesus tudo isso cai por terra, queridos. Nós temos visto na TV surgindo diversos episódios de racismo, né? Que é uma coisa abominável. Né? Ainda hoje haver algo dessa forma, quando 2000 anos antes o cristianismo, o evangelho já pregava que isso tinha que acabar para sempre. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, o apóstolo Paulo diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos devem ser vistos da mesma forma em Cristo Jesus. E ele repete em Colossenses 3,11, não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, queridos, toda barreira social, barreira econômica, racial, de sexo, religioso, tudo o que for, não criem separações entre pessoas. Olhe cada ser humano como um ser humano, como alguém que foi feito por Deus, é amado por Deus, por quem Deus morreu na cruz para salvar. E quebrar, queridos, todo tipo de discriminação com quem quer que seja e olhar para toda pessoa com todo o amor do mundo, querendo-a levar ao conhecimento da verdade. Como diz a Escritura, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante aqui, né, queridos, reparar que no início da vida de Jesus, nós vemos os reis magos vindo do Oriente, vindos do leste para se encontrar com Jesus. E aqui no fim da vida de Jesus nós vemos pessoas, gregos, vindos do oeste, do ocidente, para se encontrar com Jesus. Então veja como a vida de Jesus une o Oriente com o Ocidente, liga o leste com o oeste. Nele está a reconciliação de todas as coisas. Nele está a paz, ele quebra o muro de separação. Jesus veio quebrar a inimizade, veio unir povos, veio unir raças, veio unir os sexos e não haver mais separação alguma. Olhar a todos de mesma forma, sem, por exemplo, também, que era algo típico da cultura judaica e da cultura daquele tempo, ver a mulher também como alguém em uma posição inferior. E Jesus quebra com tudo isso. Jesus tratava homens e mulheres absolutamente da mesma forma. Tinha um carinho especial pelas mulheres, ensinava mulheres, algo inconcebível, dava voz ativa às mulheres. E por isso, claro, que as mulheres foram tão amigas de Jesus e foram tão especiais ao longo da vida de Jesus. E que seja assim conosco, né, queridos? Toda separação precisa cair. O Evangelho ensina unidade, o Evangelho ensina amor, o Evangelho ensina a gente olhar as pessoas, cada um sem rótulos. Pelo contrário, vendo alguém importante diante de você, alguém que tem valor, alguém que precisa e deve ser amado. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.